O vapor quente do banho embaçava o espelho do luxuoso banheiro quando senti suas mãos trêmulas tocarem meu rosto. Julien me olhava com aqueles olhos castanhos profundos, cheios de uma dor que eu conhecia bem demais. Suas lágrimas se misturavam com as gotas d'água que escorriam pelo seu corpo nu e meu coração se partia ao vê-lo assim, tão vulnerável, tão quebrado. Marcel! Ele sussurrou meu nome como uma oração, como se eu fosse sua única salvação naquele mundo de aparências e mentiras. Eu não consigo mais fingir que não sinto isso. Suas palavras ecoaram pelo azulejo frio enquanto eu segurava seu rosto entre minhas mãos calejadas, mãos que conheciam o trabalho duro, mas que naquele momento eram as mais delicadas do mundo. Quando nossos lábios se encontraram, foi como se o tempo parasse. Todo o sofrimento, toda a espera, toda a angústia se dissolveram naquele beijo desesperado, faminto, cheio de promessas não ditas. Mas isso ainda estava por vir. Essa história começou muito antes, quando eu era apenas o empregado invisível que limpava os cantos escuros de uma vida que parecia perfeita por fora. Meu nome é Marcel Rousseau. E se você me perguntasse há 6 meses se eu acreditava no amor, eu riria na sua cara. Aos 32 anos, eu já havia visto o suficiente da vida para saber que o amor era um luxo que homens como eu não podiam se dar ao luxo de ter. Homens com passado manchado, com cicatrizes nas mãos e na alma, homens que precisavam trabalhar 16 horas por dia para conseguir pagar um quarto miserável em algum subúrbio esquecido de Paris. Mas então eu conheci Julien Dubois e tudo mudou. Lembro-me perfeitamente do dia em que cheguei à mansão em Neuilly-sur-Seine. Era um domingo de março, frio e cinzento, típico do inverno parisiense que insiste em se estender pela primavera. Eu vinha de Marseille, carregando apenas uma mala velha e um passado que preferia esquecer. A agência de empregos tinha sido clara. Família rica procurava empregado doméstico interno. Alguém discreto, trabalhador, sem vícios. O salário era bom demais para ser verdade, mas eu estava desesperado demais para questionar. A primeira pessoa que vi foi ela. Celeste Dubois abriu a porta como se estivesse recebendo um rei, toda sorrisos e elegância calculada. Loira, magra, vestindo um conjunto que custava mais do que eu ganhava em 6 meses. Seus olhos azuis me analisaram da cabeça aos pés, como se eu fosse um objeto que ela estava considerando comprar. Você deve ser Marcel, disse ela, e sua voz tinha aquele tom doce demais, artificial, que me fez sentir um arrepio na espinha. Entre, por favor. Julien está no escritório, mas já vou chamá-lo. Entrei na casa e quase sufoquei. Não era só o tamanho. Embora fosse enorme, com tetos altos e móveis que pareciam saídos de uma revista de decoração. Era a atmosfera. Havia algo pesado no ar, uma tensão que você podia quase tocar. As paredes brancas e maculadas pareciam absorver todos os sons, criando um silêncio inquietante que fazia eco dos meus passos no mármore polido. «Julien!» gritou Celeste em direção ao corredor, e sua voz perdeu instantaneamente toda a doçura artificial. «O novo empregado chegou!» Foi então que o vi pela primeira vez. Julien Dubois desceu a escada como se carregasse o peso do mundo nos ombros. Alto, magro, cabelos castanhos ligeiramente despenteados, como se ele tivesse passado as mãos por eles nervosamente. Usava uma camisa social branca, que realçava sua pele pálida, e uma calça social escura. Mas foram seus olhos que me pegaram de surpresa. Castanhos profundos, inteligentes, mas havia algo neles. Uma tristeza tão profunda que me fez querer dar um passo à frente e perguntar se ele estava bem. «Marcel, este é meu marido, Julien», disse Celeste, e eu notei como ela não tocou nele. Não sorriu quando olhou para ele. «Julien, este é Marcel Rousseau. Ele vai cuidar da casa e da Amélie». «Prazer em conhecê-lo», disse Julien estendendo a mão. Quando a segurei, senti como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Sua pele era macia, de quem nunca precisou trabalhar com as mãos, mas seu aperto foi firme, sincero, e ele me olhou nos olhos quando falou, não como sua esposa, que me tratava como mobília. «O prazer é meu, Sr. Dubois», respondi.
tentando ignorar o calor que se espalhou pelo meu peito quando ele sorriu timidamente. Por favor, me chame apenas de Julian. Somos quase da mesma idade, não precisa de formalidades. Celeste revirou os olhos. Querido, ele é o empregado. Um pouco de formalidade não faz mal. Vi como o rosto de Julien se fechou instantaneamente, como se uma cortina tivesse caído sobre seus olhos. Ele se afastou ligeiramente da esposa e murmurou: Claro, você está certa. Naquele momento, eu deveria estar pensando no trabalho, no salário, no fato de que finalmente tinha um teto sobre a cabeça. Mas tudo o que conseguia pensar era em como alguém conseguia apagar a luz dos olhos de outra pessoa com tanta facilidade. Amélie está na escola, continuou Celeste, me arrastando de volta à realidade. Ela tem 8 anos. É uma criança difícil, mas tenho certeza de que você dará conta. Suas responsabilidades incluem limpeza geral da casa, preparação das refeições, cuidados com Amélie, buscá-la na escola, ajudá-la com os deveres, essas coisas. Seu quarto fica no sótão. Ela me levou pela casa, explicando onde ficava cada coisa, quais produtos usar para limpar cada superfície, como ela gostava que a comida fosse preparada. Falava sem parar, mas eu mal conseguia me concentrar. Meus olhos procuravam por Julien, que havia desaparecido novamente em seu escritório. O sótão era exatamente como imaginei. Pequeno, claustrofóbico, com uma única janela que dava para o jardim. Havia uma cama simples, um guarda-roupa minúsculo e uma escrivaninha velha. Não era luxo, mas era infinitamente melhor do que qualquer lugar onde eu havia morado nos últimos anos. Espero que fique confortável, disse Celeste. Mas seu tom deixava claro que meu conforto era a última coisa com que ela se preocupava. Jantaremos às 8. Você pode comer depois, na cozinha. Sozinho no meu quarto, sentei na cama e olhei pela janela. O jardim era impecável, com um gramado perfeitamente aparado e flores organizadas em canteiros simétricos. Tudo naquela casa parecia perfeito demais, como se fosse um cenário montado para uma peça de teatro. Mas havia algo de errado ali. Eu podia sentir. Nos primeiros dias, estabelecia uma rotina. Acordava às 5 da manhã, tomava banho no banheiro minúsculo que ficava no corredor do sótão e descia para preparar o café da manhã. Celeste gostava de croissants frescos, geleia de morango importada e café forte. Julien bebia apenas café, preto, e comia uma torrada seca. Amélie, quando conseguia convencê-la a comer alguma coisa, aceitava cereais com leite. Amélie era uma menina interessante. Cabelos castanhos cacheados como os do pai, mas com os olhos azuis penetrantes da mãe. Inteligente demais para sua idade, observadora, quieta. Ela me estudava como um cientista estuda uma nova espécie, tentando descobrir se eu era confiável. Você não vai durar muito tempo aqui. Foi a primeira coisa que ela me disse no terceiro dia. Estávamos no carro, voltando da escola, e ela falou de forma tão casual que quase não acreditei no que ouvi. Por que diz isso? Perguntei, olhando para ela pelo retrovisor. Porque ninguém dura. A mamãe sempre encontra um jeito de fazer as pessoas irem embora. Suas palavras me gelaram. Uma criança de 8 anos não deveria falar assim com tanta amargura na voz. E você? Está bem aqui? Ela me olhou com aqueles olhos azuis adultos demais. Eu tenho que estar. Não tenho escolha. Naquela noite, enquanto lavava os pratos do jantar, pensei nas palavras de Amélie. Comecei a prestar mais atenção nos detalhes da casa, nas dinâmicas entre os membros da família. E foi então que comecei a notar. Celeste tinha manias estranhas. Ela sujava cômodos que eu havia acabado de limpar, derrubava migalhas no chão depois que eu passava o aspirador, espalhava cosméticos no balcão do banheiro depois que eu o deixava impecável. No início, pensei que fosse descuido. Depois percebi que era proposital. Ela gostava de me ver trabalhar. Ficava parada na porta, observando enquanto eu limpava o que ela havia sujado de propósito, com um sorriso pequeno e cruel nos lábios. Como se fosse um jogo para ela, uma forma de exercer poder sobre alguém. Mas o pior era como ela tratava Julien. Eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi as vozes vindas da sala de estar. Celeste falava em tom acusatório. Julien respondia em voz baixa, quase sussurrando. Não conseguia entender as palavras, mas o tom me fez parar o que estava fazendo. Sempre com essa cara de coitado.
ouvi Celeste dizer. Amélie está percebendo que o pai é um fraco. Por favor, Celeste, não na frente dela. Não me diga o que fazer. Se você fosse homem de verdade, não precisaria me preocupar com essas coisas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia senti-lo da cozinha. Poucos minutos depois, ouvi passos subindo a escada e depois uma porta batendo. Julien apareceu na cozinha 10 minutos depois, com os olhos vermelhos e as mãos tremendo ligeiramente. Ele abriu a geladeira, pegou uma garrafa d'água, bebeu em grandes goles. "Está tudo bem, senhor?" perguntei, sem conseguir me conter. Ele me olhou, surpreso, como se tivesse esquecido que eu estava ali. Por um momento, nossos olhos se encontraram e vi tanta dor neles que senti meu peito apertar. "Está sim", disse ele, tentando sorrir. Só um dia difícil no trabalho." Mas nós dois sabíamos que não era verdade. Foi naquela noite que comecei a me apaixonar por Julien Dubois. Não foi um raio que caiu do céu, não foi amor à primeira vista. Foi algo lento, doloroso, que cresceu dentro de mim como uma planta em solo árido. Era a forma como ele tratava Amélie com infinita paciência, mesmo quando ela estava difícil. Era como ele sempre dizia "obrigado" quando eu servia sua comida, como se eu fosse um ser humano, e não apenas um empregado. Era a tristeza profunda em seus olhos, que eu reconhecia porque era igual a minha. Passei a observá-lo mais atentamente. Notei como ele evitava tocar na esposa, como seus ombros se curvavam quando ela entrava na sala, como ele se refugiava no escritório por horas a fio. Notei também como ele era diferente quando Celeste não estava por perto. Mais relaxado, mais ele mesmo. Uma tarde, enquanto eu limpava o escritório, encontrei Julien dormindo na poltrona, com um livro aberto no colo. Seus cabelos estavam despenteados e havia uma expressão de paz em seu rosto que eu nunca via quando ele estava acordado. Fiquei ali por alguns minutos apenas olhando, sentindo algo quente e protetor crescer no meu peito. Ele acordou quando eu estava guardando os produtos de limpeza. "Marcel", disse ele, parecendo desorientado. "Que horas são?" 4 da tarde, senhor. Desculpe ter acordado." "Não, tudo bem." Ele se espreguiçou e por um momento pareceu vulnerável, quase jovem. "Não consigo dormir à noite ultimamente. Posso fazer um chá para o senhor? Minha avó sempre dizia que camomila ajuda." Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que vi dele. "Seria ótimo, obrigado." Enquanto preparava o chá, senti como se estivesse cruzando uma linha invisível. Não era mais apenas o empregado cuidando das necessidades básicas da família. Era um homem tentando cuidar de outro homem que claramente estava sofrendo. Quando voltei com o chá, Julien estava olhando pela janela, perdido em pensamento. "Você é de Marseille", disse ele sem se virar. "Sente falta?" "Às vezes", admiti, colocando a xícara na mesa ao lado dele. "Mas não da vida que eu tinha lá." "Como assim?" Hesitei. Não era o tipo de conversa que um empregado deveria ter com seu patrão, mas havia algo na voz dele, uma gentileza genuína, que me fez querer ser honesto. Cresci nos subúrbios. Não era um lugar fácil. Tive que fazer algumas escolhas difíceis para sobreviver, escolhas das quais não me orgulho. Julien se virou para me olhar, e não havia julgamento em seus olhos, apenas curiosidade e algo que parecia compaixão. "Todos nós fazemos escolhas difíceis às vezes", disse ele suavemente. "O importante é quem decidimos ser depois." Naquele momento senti algo se partir e se recompor dentro de mim. Ninguém nunca havia falado comigo daquela forma, com tanta compreensão, sem me fazer sentir como se eu fosse menos por causa do meu passado. "E o senhor?" perguntei, surpreendendo a mim mesmo com minha ousadia. "É feliz aqui?" Sua expressão mudou instantaneamente, e ele desviou o olhar. "Tenho uma vida privilegiada. Uma casa bonita, uma filha maravilhosa, um bom trabalho. Seria ingratidão reclamar." Mas ele não respondeu minha pergunta. Naquela noite, enquanto eu jantava sozinho na cozinha, ouvi mais uma discussão vinda do andar de cima. Dessa vez, consegui entender algumas palavras. Celeste falava sobre dinheiro, sobre como Julien não estava à altura das expectativas dela, sobre como ela poderia ter casado com alguém melhor.
A voz de Julien era tão baixa que eu mal conseguia ouvi-la, mas havia uma quebra nela que me fez querer subir lá e... fazer o quê? Eu era apenas o empregado. Não tinha direito de interferir na vida deles. Mas quando vi Julien no dia seguinte, com olheiras mais fundas e as mãos tremendo enquanto tomava café, soube que não conseguiria continuar apenas observando. Amélie também notava. Ela ficou mais grudada no pai, seguindo-o pela casa com olhos preocupados. Durante um dos nossos trajetos da escola para casa, ela me disse: "O papai está triste. A mamãe não gosta quando ele fica triste. Por que não gosta? Porque aí ela fica brava e faz ele ficar mais triste ainda." A lógica cruel de uma criança que havia aprendido a ler as emoções dos adultos para sobreviver emocionalmente. Foi em uma quinta-feira que tudo mudou entre mim e Julien. Celeste havia saído para um de seus almoços com as amigas, que sempre duravam o dia inteiro e a deixavam com cheiro de vinho e perfume masculino que não era do marido. Amélie estava na escola. Julien trabalhava em casa naquele dia, trancado no escritório. Eu estava limpando o banheiro principal quando ouvi um barulho estranho vindo do escritório. Parecia alguém chorando. Bati de leve na porta. "Senhor, está tudo bem?" Silêncio total. "Julien?" Tentei novamente, usando seu nome pela primeira vez. A porta se abriu lentamente e Julien estava ali, com o rosto completamente vermelho, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Ele parecia uma criança perdida, tão vulnerável que meu coração se apertou. "Desculpe", disse ele, enxugando rapidamente os olhos. "Não queria que você... Desculpe." "Não precisa se desculpar", falei suavemente. "Quer conversar?" Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse pesando os riscos. Depois, abriu a porta mais e fez um gesto para que eu entrasse. O escritório cheirava a papel e a desespero. Havia documentos espalhados pela mesa e pude ver que eram extratos bancários, faturas, papéis de advogado. "Ela quer o divórcio", disse ele, sua voz quebrando. "Quer metade de tudo, incluindo a guarda compartilhada de Amélie." Senti minha respiração falhar. "Sinto muito. O pior é que parte de mim se sente aliviada. Que tipo de pessoa isso faz de mim? Que tipo de pai?" Ele se deixou cair na poltrona, cobrindo o rosto com as mãos. Sem pensar, me aproximei e coloquei uma mão em seu ombro. Ele não se afastou. "Um pai que quer o melhor para a filha", disse eu. "Um homem que merece ser feliz." Ele levantou o rosto para me olhar e havia algo novo em seus olhos. Algo que fez meu coração disparar. "Como você faz isso?" perguntou ele. "Fazer o quê?" "Me fazer sentir como se eu valesse alguma coisa." Naquele momento, o tempo parou. Estávamos muito próximos. Eu podia sentir seu perfume, ver as pequenas sardas em seu nariz, os cílios longos emoldurando aqueles olhos castanhos que me hipnotizavam. "Porque você vale", sussurrei. "Vale muito mais do que imagina." E então, sem que nenhum de nós planejasse, aconteceu. Ele se inclinou ligeiramente, eu me aproximei e nossos lábios se tocaram. Foi o beijo mais suave, mais carinhoso que já recebi na vida. Não havia pressa, não havia desespero. Era pura ternura. Duas almas feridas se reconhecendo e se confortando. Quando nos afastamos, ambos estávamos tremendo. "Marcel", ele sussurrou meu nome como se fosse sagrado. "Eu sei", disse eu, porque sabia. Sabia que estávamos cruzando uma linha da qual não havia volta. Sabia que isso poderia destruir tudo, mas também sabia que nunca havia sentido algo tão certo na minha vida. "Não podemos", começou ele. "Eu sei", repeti, mas não me afastei. "Mas já aconteceu, não é?" Ele assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "O que fazemos agora?" Antes que eu pudesse responder, ouvimos o barulho da porta da frente se abrindo. Celeste havia voltado mais cedo. Julien se afastou rapidamente, arrumando os papéis na mesa com mãos nervosas. Eu peguei os produtos de limpeza e saí do escritório, tentando parecer natural. "Marcel!" gritou Celeste do hall de entrada. "Onde você está?" "Aqui, senhora!" respondi, aparecendo no topo da escada. Ela me olhou com desconfiança, mas depois apenas acenou com a mão. "Prepare um banho para mim e certifique-se de que haja toalhas limpas." "Sim, senhora."
Enquanto preparava o banho, minhas mãos tremiam. O gosto dos lábios de Julien ainda estava na minha boca e eu sabia que minha vida havia mudado para sempre. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto minúsculo, revivendo cada segundo daquele beijo, cada palavra que trocamos. Sabia que estava jogando com fogo, que me apaixonar pelo marido da minha patroa era a receita perfeita para o desastre. Mas pela primeira vez em anos, senti que estava vivo de verdade. O amor havia chegado à minha vida da forma mais improvável possível, e eu não sabia se estava preparado para as consequências. Tudo o que sabia era que não conseguiria mais fingir que não sentia nada por Julien Dubois. E se você está ouvindo esta história, se conseguiu chegar até aqui, talvez entenda por que preciso contar o resto. Porque o amor verdadeiro, mesmo o mais complicado e impossível, merece ser ouvido, merece ser testemunhado. Deixe um comentário me dizendo se você já passou por algo parecido, se já se apaixonou por alguém que não deveria. Sua história também importa. A partir daquele beijo, tudo mudou. E eu estava prestes a descobrir até onde um homem é capaz de ir pelo amor da sua vida. Os dias que se seguiram ao nosso primeiro beijo foram uma tortura doce e amarga. Julien evitava ficar sozinho comigo, mas quando nossos olhares se cruzavam acidentalmente durante as refeições ou nos corredores da casa, era como se uma corrente elétrica passasse entre nós. Ele desviava rapidamente o olhar, as bochechas corando levemente, e eu sentia meu coração disparar. Celeste, como sempre, não notava nada. Ou fingia não notar. Estava ocupada demais planejando sua estratégia de divórcio, passando horas ao telefone com advogados, sussurrando conversas que paravam abruptamente quando eu entrava na sala. Seus olhos azuis brilhavam com uma malícia que me fazia sentir calafrios. Foi durante uma dessas conversas telefônicas que ouvi algo que me gelou o sangue. Eu estava arrumando a sala de estar, tentando ser invisível como sempre, quando ela baixou a voz e disse ao telefone: "Não, eu sei exatamente como fazer isso. Amélie é muito ligada ao pai, mas crianças são influenciáveis. Se eu plantar as sementes certas, ele nunca mais vai conseguir vê-la." Minhas mãos tremeram tanto que quase derrubei o vaso que estava limpando. Celeste estava planejando usar a própria filha como arma contra Julien. A frieza em sua voz, a forma calculista como falava sobre manipular uma criança de 8 anos, era monstruoso. Naquela tarde, quando fui buscar Amélie na escola, ela estava mais quieta que o usual. Durante o trajeto de volta, ela finalmente falou: "Marcel, a mamãe disse que talvez eu tenha que morar só com ela em breve." Senti meu estômago despencar. O que mais ela disse? Que o papai não me ama de verdade, que ele só finge, que homens como ele sempre abandonam as filhas quando encontram outras pessoas. A manipulação estava começando. Celeste estava plantando veneno na mente da filha, preparando o terreno para destruir completamente o relacionamento entre Amélie e Julien. "Amélie", disse eu, parando o carro em um local seguro e me virando para olhá-la. "Você acredita nisso?" Seus olhos azuis, tão parecidos com os da mãe, mas ainda puros, se encheram de lágrimas. "Eu não sei mais no que acreditar. A mamãe parece tão certa de tudo." "Escute-me bem", falei, pegando suas pequenas mãos nas minhas. "Seu pai te ama mais do que a própria vida. Eu vejo isso todos os dias. A forma como os olhos dele brilham quando você chega da escola, como ele sorri quando você conta sobre seu dia, como ele fica preocupado quando você está triste. Esse tipo de amor não se finge, Amélie. É impossível fingir." Ela me olhou com aquela intensidade de criança que já viu demais do mundo adulto. "Como você sabe?" "Porque eu também amo meu pai dessa forma. E porque eu reconheço o amor verdadeiro quando vejo." Naquela noite, encontrei Julien na cozinha de madrugada. Ele estava sentado à mesa com uma xícara de café frio nas mãos, olhando para o nada. Parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. "Não consegue dormir?" perguntei suavemente. Ele levantou os olhos e vi tanta dor neles que meu peito doeu fisicamente. "Ela está envenenando Amélie contra mim", disse ele, sua voz rouca de cansaço. "Minha própria filha está começando a me olhar como se eu fosse um estranho." Sentei à sua frente, lutando contra o impulso de pegar sua mão. "Amélie te ama."
Ela está confusa, assustada, mas no fundo ela sabe quem você é. Como você pode ter tanta certeza? Porque conversamos no carro hoje. Ela está sendo manipulada, mas ela é inteligente. Ela vai perceber. Julianne fechou os olhos, e uma lágrima solitária escorreu por sua bochecha. Às vezes eu penso que seria melhor se eu simplesmente desaparecesse. Facilitaria as coisas para todos. O pânico que senti foi imediato e visceral. Não diga isso. Nunca diga isso. Ele abriu os olhos, surpreso com a intensidade da minha reação. Você não pode desistir, continuei, minha voz tremendo. Amélie precisa de você. Precisa de pelo menos um pai que seja verdadeiro, que a ame incondicionalmente. Se você sair da vida dela agora, deixará Celeste vencer completamente. E você? Perguntou ele suavemente. Você precisa de mim? A pergunta pairou no ar entre nós como uma confissão não dita. Olhei para ele, para esse homem quebrado e belo que havia virado meu mundo de cabeça para baixo, e soube que não podia mais fingir. Sim, sussurrei. Eu preciso. Dessa vez, quando nos beijamos, foi diferente. Havia urgência, desespero, como se soubéssemos que o tempo estava se esgotando. Seus lábios eram salgados de lágrimas. Suas mãos tremiam quando tocaram meu rosto. Eu o segurei como se ele fosse se desfazer em meus braços, e talvez estivesse mesmo. Marcel, ele murmurou contra meus lábios. O que estamos fazendo? Tentando sobreviver, respondi. E era a verdade mais honesta que eu conhecia. Nos afastamos quando ouvimos passos no andar de cima. Celeste provavelmente indo ao banheiro. Julian se levantou rapidamente, arrumou os cabelos com mãos nervosas. Boa noite, disse ele, formal novamente. Mas seus olhos ainda queimavam quando me olharam. Boa noite, respondi, assistindo-o desaparecer no corredor. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Julien e eu desenvolvemos uma linguagem secreta feita de olhares, toques acidentais, sorrisos roubados quando Celeste não estava olhando. Era adolescente e desesperador ao mesmo tempo, esse amor que não podia ser declarado abertamente. Mas Celeste não era estúpida. Comecei a notar como ela me observava com mais atenção, como seus olhos se estreitavam quando me via conversando com Julian ou Amélie. Ela aumentou as provocações, sujando a casa de forma ainda mais deliberada, criticando meu trabalho na frente de Julian, como se estivesse testando alguma teoria. Foi numa terça-feira que tudo quase desmoronou. Eu estava no jardim, aparando as roseiras, quando ouvi gritos vindos da casa. Corri para dentro e encontrei Celeste no hall de entrada, segurando Amélie pelo braço com força desnecessária. A menina estava chorando. O que aconteceu? Perguntei, largando a tesoura de jardinagem. Não é da sua conta, respondeu Celeste friamente. Volte para o seu trabalho. Mas Amélie se soltou e correu para mim, me abraçando pelas pernas. Marcel, ela disse que o papai não me quer mais, que ele vai embora e nunca mais vai voltar. Olhei para Celeste com uma raiva que nunca soube que possuía. Por que você faria isso com uma criança? Cuidado, disse ela, sua voz baixa e perigosa. Lembre-se de qual é o seu lugar aqui. Meu lugar é cuidar desta família. E isso inclui proteger Amélie de mentiras cruéis. Seus olhos brilharam com fúria. Você está sendo demitido. Não, disse uma voz atrás de mim. Julien havia chegado, ainda vestindo o terno do trabalho, mas com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Havia algo de aço em seus olhos. Ele não está sendo demitido. Julien, você não pode... Esta é minha casa também, Celeste. E Marcel fica. O silêncio que se seguiu foi tão tenso que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. Celeste olhou do marido para mim, depois para Amélie, que ainda se agarrava à minha perna. Um sorriso lento e cruel se espalhou por seu rosto. Interessante, murmurou. Muito interessante. Naquela noite, Julien me procurou no jardim. O sol estava se pondo, pintando o céu de rosa e dourado, e o ar estava carregado de tensão não resolvida. Obrigado, disse ele, parando ao meu lado enquanto eu fingia estar ocupado com as plantas. Por quê? Por defender Amélie. Por me defender também. Olhei para ele e vi que suas defesas estavam baixas.
Havia uma vulnerabilidade em seu rosto que me fez querer protegê-lo do mundo inteiro. Celeste sabe, disse eu suavemente. Sabe o quê? Sobre nós, sobre o que sentimos um pelo outro. Ela não é cega, Julian. Ele suspirou profundamente. Eu sei, e isso me apavora. Por quê? Porque ela vai usar isso contra mim, contra você, contra Amélie. Ele se virou para me encarar completamente. Marcel, se continuar aqui, ela vai destruir sua vida também. E se eu não me importar? Eu me importo, disse ele, sua voz quebrando. Eu me importo porque estou apaixonado por você. As palavras pairaram no ar como pétalas caindo de uma flor. Era a primeira vez que um de nós dizia em voz alta, e o peso delas era ao mesmo tempo libertador e aterrorizante. Eu também, admiti. Estou perdidamente apaixonado por você. Ele deu um passo à frente e depois hesitou. Não podemos fazer isso aqui. Ela pode estar observando. Então onde? Ele pensou por um momento. Há um hotel pequeno na cidade vizinha. O Garden Fleur. Ninguém nos conhece lá. Quando? Amanhã à tarde. Sally vai estar no advogado, Amélie tem atividade extracurricular. Teremos algumas horas. Meu coração disparou. Tem certeza? Não tenho certeza de nada, disse ele honestamente. Mas sei que se não fizer isso, vou me arrepender pelo resto da vida. Naquela noite mal consegui dormir. Ficei imaginando como seria estar com Julien, longe de todas as máscaras, todas as pretensões, todos os medos. Como seria poder tocá-lo livremente, beijá-lo sem medo de sermos descobertos, dizer todas as palavras de amor que estavam presas na minha garganta. Mas também sentia medo. Medo de que estivéssemos prestes a cruzar uma linha da qual não haveria volta. Medo de que Celeste descobrisse e destruísse não apenas nossas vidas, mas também a de Amélie. Medo de que meu passado sombrio em Marseille de alguma forma contaminasse o amor puro que sentia por Julien. No dia seguinte, segui todas as instruções à risca. Levei Amélie para a atividade extracurricular, certifiquei-me de que Celeste realmente havia saído para o escritório do advogado e então dirigi até o Hotel Garden Fleur. Era um lugar modesto, mas charmoso, com fachada coberta de era e jardins bem cuidados. Julien já estava esperando no lobby, nervoso, mexendo nas mãos como sempre fazia quando estava ansioso. Você veio, disse ele como se não acreditasse. Eu disse que viria. Subimos para o quarto em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Era um cômodo simples, mas aconchegante, com uma cama de casal, uma poltrona perto da janela, e flores frescas em um vaso sobre a cômoda. Quando a porta se fechou atrás de nós, a realidade do que estávamos fazendo me atingiu em cheio. Aqui estávamos nós, dois homens que se apaixonaram contra todas as probabilidades, prestes a fazer o que nossos corações pediam há semanas. Marcel, disse Julien, se virando para me encarar. Se você quiser ir embora... Não o deixei terminar. Dei um passo à frente e o beijei com toda a paixão contida que havia sido forçado a esconder. Desta vez, não havia pressa. Não havia medo de sermos interrompidos. Havia apenas nós dois e todo o tempo do mundo. Suas mãos encontraram meu rosto, meus cabelos, meus ombros, como se ele estivesse tentando memorizar cada centímetro de mim. Eu podia sentir seu coração batendo descompassado contra meu peito. Podia ouvir os pequenos sons de prazer que ele fazia quando aprofundei o beijo. Eu te amo, sussurrei contra seus lábios. Te amo tanto que dói. Eu também, ele respondeu, suas mãos tremendo enquanto desabotoavam minha camisa. Nunca pensei que pudesse sentir isso por alguém. O que aconteceu depois foi como um sonho. Nos despimos lentamente, explorando cada cicatriz, cada marca, cada imperfeição que tornava o outro humano e real. Julien traçou com os dedos as cicatrizes em minhas costas, herança dos dias difíceis em Marseille, e não fez perguntas. Apenas beijou cada uma delas com uma ternura que me fez chorar. Eu mapeei as sardas em seus ombros, beijei a pequena cicatriz em seu joelho de quando caiu da bicicleta aos 6 anos, segundo me contou depois. Cada toque era uma promessa, cada beijo uma declaração silenciosa de que, não importava o que acontecesse depois, este momento era nosso. Quando finalmente nos unimos, foi com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Não era apenas físico,
Era como se nossas almas estivessem se reconhecendo, se encaixando em um quebra-cabeças que nem sabíamos que estava incompleto. Depois, ficamos deitados, entrelaçados, suados e saciados, escutando os batimentos cardíacos um do outro voltarem ao normal. Julien traçava círculos preguiçosos em meu peito e eu brincava com seus cabelos despenteados. "O que vai acontecer conosco?" perguntei, finalmente vocalizando o medo que corroía meu estômago. "Não sei", admitiu ele, "mas sei que não consigo mais fingir que não amo você. Não depois disso. E Amélie? Amélie precisa ver que é possível ser feliz, que o amor verdadeiro existe." Ele se apoiou no cotovelo para me olhar. "Você entende que isso significa que vou pedir o divórcio oficialmente? Que vou lutar pela guarda de Amélie? Vai ser uma guerra", avisei. "Celeste não vai facilitar." "Eu sei, mas pela primeira vez em anos, sinto que tenho algo pelo que vale a pena lutar." Passamos mais uma hora ali, conversando sobre o futuro, fazendo planos que talvez nunca pudéssemos concretizar, mas que nos davam esperança. Falamos sobre viajar juntos, sobre dar a Amélie uma família onde ela pudesse crescer sem medo, sobre todas as pequenas felicidades que pessoas normais tomam como garantidas. Quando finalmente tivemos que ir embora, ambos sabíamos que algo fundamental havia mudado. Não éramos mais apenas dois homens se escondendo de seus sentimentos. Éramos dois homens apaixonados, dispostos a lutar pelo que acreditavam. Mas também sabíamos que a guerra estava apenas começando. Chegamos em casa separadamente como havíamos combinado. Eu primeiro para começar o jantar. Julien 20 minutos depois, com a desculpa de que havia ficado preso no trânsito voltando do trabalho. Celeste nos esperava na sala de estar, sentada na poltrona favorita de Julien como uma rainha em seu trono. Havia algo diferente em sua postura, uma satisfação que me fez sentir um frio na espinha. "Boa tarde, querido", disse ela quando Julien entrou. "Como foi o trabalho?" "Bem", respondeu ele, mas eu notei a tensão em sua voz. "Vou tomar um banho antes do jantar." "Que pena. Eu estava esperando que conversássemos. Tive uma tarde muito produtiva no advogado." Julien parou na escada, sua mão apertando o corrimão. "Sobre o quê?" O sorriso de Celeste era como o de um gato que havia acabado de capturar um rato. "Sobre custódia. Sobre como certas influências inadequadas em casa podem afetar o bem-estar de uma criança." Meu sangue gelou. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia. "Não sei do que está falando", disse Julien, mas sua voz estava tensa demais para ser convincente. "Não? Que interessante. Porque eu tenho certeza de que um juiz ficaria muito interessado em saber sobre o tipo de relacionamento que está sendo conduzido sob o mesmo teto que nossa filha inocente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Julien desceu alguns degraus, seu rosto pálido. "Celeste." "Oh, não se preocupe, querido. Não vou fazer nada drástico. Ainda não." Ela se levantou graciosamente, alisando a saia. "Mas acho que todos nós precisamos ter uma conversa muito franca depois do jantar." Ela passou por mim na direção da cozinha, parando apenas para sussurrar em meu ouvido. "Espero que tenha valido a pena, Marcel, porque você acabou de assinar a sentença de morte de qualquer chance que Julien tinha de manter a filha." Enquanto eu terminava de preparar o jantar com mãos tremendo, uma única pergunta ecoava em minha mente. Até onde Celeste era capaz de ir para conseguir o que queria? E mais importante, até onde eu seria capaz de ir para proteger o homem que amava? A resposta a essas perguntas viria naquela mesma noite, quando descobriríamos que o jogo que estávamos jogando era muito mais perigoso do que qualquer um de nós havia imaginado. Se você já viveu um amor impossível, se já sentiu que teria que escolher entre o coração e a razão, deixe um comentário. Porque às vezes sabemos que as melhores histórias de amor são também as mais complicadas, e esta história estava longe de terminar. O jantar foi a experiência mais torturante da minha vida. Sentamos à mesa como uma família normal. Celeste, sorrindo docemente, Julien tentando agir naturalmente, Amélie tagarelando sobre seu dia na escola, e eu servindo a comida como se meu mundo não estivesse desmoronando. Mas por baixo da normalidade forçada, havia uma corrente de tensão tão forte que eu podia praticamente vê-la.
Celeste saboreava cada garfada como se fosse uma vitória, seus olhos brilhando sempre que encontravam os meus ou os de Julien. Ela estava gostando disso, do poder que tinha sobre nós, da antecipação do que estava por vir. Amélie, inocente de tudo, perguntou: Papai, por que você não está comendo? Está doente? Julien forçou um sorriso. Só cansado, princesa. Foi um dia longo no trabalho. O papai trabalha muito, disse Celeste, sua voz doce como mel envenenado. Às vezes acho que ele se esquece das suas prioridades, das pessoas que realmente importam em sua vida. A mensagem nas entrelinhas era clara como cristal. Juliana engoliu em seco, mas não respondeu. Após o jantar, Celeste anunciou: Amélie, querida, vá para o seu quarto. Os adultos precisam conversar. Mas ainda é cedo. Agora, Amélie. O tom não deixava espaço para argumentos. Amélie beijou o pai boa noite. Notei como ela demorou um pouco mais que o usual, como se sentisse que algo estava errado, e subiu relutantemente. Quando seus passos desapareceram no andar de cima, Celeste se virou para nós com aquele sorriso que eu havia aprendido a temer. Bem, disse ela, caminhando até o bar e servindo um copo de vinho. Acho que todos sabemos por que estamos aqui. Celeste, por favor, começou Julien. Por favor, o quê? Por favor, continue fingindo que não sei o que está acontecendo bem debaixo do meu nariz. Por favor, continue tratando-me como idiota. Ela bebeu um gole do vinho, saboreando o momento. Vocês acham que são muito espertos, não é? Pequenos olhares românticos, sussurros na cozinha, desaparecimentos misteriosos na mesma tarde. Seus olhos se fixaram em mim. O Hotel Garden Fleur é um lugar encantador, Marcel. Muito romântico para uma primeira vez juntos. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Como você... Tenho um investigador particular há meses, querido. Inicialmente era para encontrar evidências das infidelidades de Julien para usar no divórcio. Imagine minha surpresa quando descobri que a infidelidade era... Bem, digamos que era mais criativa do que eu imaginava. Julien se levantou bruscamente. Chega, Celeste! O que você quer? O que eu quero? Ela riu, um som frio e cortante. Eu quero tudo, Julien. A casa, o dinheiro e principalmente nossa filha. E agora eu tenho exatamente o que preciso para conseguir isso. Você não pode usar isso contra mim. Ser homossexual não me faz um pai pior. Ah, mas não é sobre ser homossexual, querido. É sobre adultério. É sobre conduzir um relacionamento ilícito na mesma casa onde nossa filha inocente dorme. É sobre expor uma criança de 8 anos a influências inadequadas. Ela caminhou até onde eu estava. Parou bem perto, seus olhos azuis gelados fixos nos meus. E é sobre você, Marcel Rousseau. Ou deveria dizer Marcel Rousseau, que passou 3 anos na prisão de Baumettes por agressão e roubo. Marcel Rousseau, que tem ligações documentadas com o crime organizado de Marseille. Meu mundo desabou completamente. Julien me olhou chocado e vi no momento exato em que a confiança em seus olhos se transformou em dúvida. Você não sabia? Continuou Celeste, claramente satisfeita. Seu amante querido tem um passado bem interessante. Violência, drogas, associação criminosa. Exatamente o tipo de pessoa que qualquer juiz adoraria ver perto de uma criança inocente. Julien, comecei, minha voz rouca. Eu posso explicar. Pode explicar o quê? Sua voz estava fria, distante. Pode explicar por que mentiu para mim? Por que me deixou me apaixonar por você, sem me contar quem você realmente é? Porque não sou mais essa pessoa, explodi. Isso foi há 5 anos. Eu mudei, Você é um criminoso, disse Celeste simplesmente. E agora está corrompendo minha família. O silêncio que se seguiu foi devastador. Julien me olhava como se fosse um estranho, e talvez fosse isso que eu sempre havia sido para ele. Talvez toda a conexão que senti, todo o amor que acreditei ser mútuo, fosse apenas produto da minha imaginação desesperada. Quero que você saia da minha casa, disse Celeste, esta noite. E se eu vir você perto da minha família novamente, farei questão de que a polícia saiba exatamente onde encontrar Marcel Rousseau. Não, disse uma voz pequena atrás de nós. Todos nos viramos. Amélie estava na escada, em seu pijama, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Amélie, eu disse para você ir para o quarto, disse Celeste, irritada. Eu ouvi vocês gritando. Marcel não pode ir embora. Querida, você não entende. Eu entendo mais do que vocês pensam, gritou Amélie, descendo o resto da escada. Eu sei que vocês vão se divorciar. Eu sei que a mamãe quer que eu more só com ela. E eu sei que o Marcel é a única pessoa nesta casa que realmente se importa comigo. Ela correu para mim e me abraçou pelas pernas, exatamente como havia feito no dia em que Celeste a machucou. Por favor, não vá embora, chorou. Você é meu amigo. Você me escuta quando estou triste. Você faz o papai sorrir. Olhei para Julien, que estava me observando com uma expressão indecifrável. Havia dor em seus olhos, confusão, mas também havia algo mais. Algo que parecia muito com o amor que eu havia visto ali durante todas aquelas semanas. Amélie, disse Celeste, tentando puxar a filha para longe de mim. Marcel não é quem você pensa que é. Ele é sim, Amélie resistiu. Ele é gentil. Ele me ajuda com o dever de casa. Ele faz o papai feliz. Por que isso é ruim? Naquele momento, olhando para aquela criança corajosa defendendo alguém que amava, senti uma clareza que não tinha há anos. Sim, eu havia cometido erros terríveis no passado. Sim, eu havia feito coisas das quais me envergonhava profundamente. Mas a pessoa que eu era agora, a pessoa que havia crescido amando essa família quebrada, essa pessoa era real. Amélie tem razão, disse eu suavemente afastando a menina e me ajoelhando para ficar na altura dela. Eu não sou perfeito. Cometi erros no passado, erros graves. Mas você me ensinou o que significa ser uma pessoa melhor, você e seu pai. Olhei para Julien. Eu deveria ter contado sobre meu passado desde o início. Você merecia saber, mas estava com medo de que você me olhasse exatamente da forma como está olhando agora. E como eu estou olhando para você? Perguntou ele, sua voz mais suave. Como se eu fosse um estranho, como se tudo o que vivemos juntos fosse mentira. Julien deu um passo à frente, hesitante. Não foi mentira? Nunca. Meu amor por você é a coisa mais verdadeira que já senti na vida. Meu carinho por Amélie é genuíno. O homem que você conheceu, que fez você rir, que secou suas lágrimas, que te abraçou quando você estava quebrado. Esse homem sou eu, o verdadeiro eu. Que cena tocante, interrompeu Celeste. Mas isso não muda nada. Você ainda é um ex-presidiário envolvido com meu marido, e isso é tudo o que qualquer juiz precisa saber. Na verdade, disse uma nova voz na sala, um juiz precisa saber muito mais do que isso. Todos nos viramos. Um homem de meia-idade, vestindo um terno discreto, estava parado na porta da sala de estar. Quem é você? Perguntou Celeste, claramente irritada com a interrupção. Detetive Laurent Moreau, Polícia de Paris. Senhora Dubois, a senhora está sendo presa por extorsão, chantagem e abuso psicológico de menor. O mundo pareceu parar. Celeste ficou branca como papel. Isso é ridículo! Vocês não podem... Podemos e vamos. Temos gravações de suas conversas telefônicas com um investigador particular, evidências de suas tentativas de manipular uma menor contra o próprio pai e testemunhas de suas ameaças de chantagem. Ele se virou para mim. Senhor Rousseau, eu também preciso conversar com o senhor, mas não sobre o que a senhora Dubois imaginava. Minha confusão deve ter sido óbvia, porque ele continuou. Temos investigado uma rede de lavagem de dinheiro que tem conexões com Marseille. Seu nome apareceu em nossos arquivos, mas não como suspeito, como testemunha potencial. Alguém que pode ter informações valiosas sobre operações que presenciou durante seu período difícil. Não conseguia processar o que estava acontecendo. Eu não entendo. O senhor não está em apuros, Monsieur Rousseau. Pelo contrário, sua cooperação pode ser muito valiosa para a justiça. Celeste estava sendo algemada, gritando sobre seus direitos, sobre como isso era um engano. Mas suas palavras soavam vazias agora. Desespero de alguém que finalmente havia sido pega em seus próprios jogos. Papai, disse Amélie correndo para Julien. O que está acontecendo? Julien a pegou no colo, segurando-a apertado. Está tudo bem, princesa. Finalmente está tudo bem. Depois que Celeste foi levada e os policiais terminaram de tomar nossos depoimentos, ficamos sozinhos na sala devastada.
Amélie havia finalmente ido dormir, exausta emocionalmente, mas aliviada de que os gritos tivessem parado. Julien e eu ficamos sentados no sofá, um espaço seguro entre nós, ambos processando tudo o que havia acontecido. Como eles souberam? Perguntei finalmente. Eu liguei para eles, disse ele suavemente. Olhei para ele, surpreso. Quando? Ontem, depois que voltamos do hotel. Eu sabia que Celeste estava planejando algo. As conversas telefônicas sussurradas, os encontros com advogados, a forma como ela olhava para você. Eu sabia que ela descobriria sobre nós e tentaria usar isso. Mas você não sabia sobre meu passado. Não, admitiu ele. E não vou mentir, foi um choque. Mas então Amélie desceu aquelas escadas e disse todas aquelas coisas sobre você. E eu percebi uma coisa importante. O quê? Que a pessoa que você foi não importa tanto quanto a pessoa que você é. E a pessoa que você é salvou minha família, salvou a mim. Lágrimas arderam em meus olhos. Julien... Não, deixe-me terminar. Você pegou um homem quebrado, uma criança negligenciada, uma casa cheia de mentiras e dor, e trouxe amor para dentro dela. Amor verdadeiro, gentil, protetor. Isso é quem você é, Marcel. Isso é o que importa. Ele se aproximou, pegou minha mão. Você me contaria? Sobre Marseille? Sobre o que aconteceu? Respirei fundo. É uma história longa e feia. Temos tempo. E assim contei. Contei sobre crescer em um dos bairros mais perigosos de Marseille. Sobre um pai alcoólatra que me batia. Sobre uma mãe que morreu quando eu tinha 15 anos. Contei sobre como entrei para uma gangue porque era isso, ou morrer de fome. Sobre o assalto que deu errado, sobre como machuquei alguém que não merecia, sobre os 3 anos na prisão que me fizeram repensar tudo. Contei sobre como saí de lá determinado a ser uma pessoa diferente, sobre os anos difíceis tentando encontrar trabalho com antecedentes criminais, sobre como quase desisti várias vezes. E então eu cheguei aqui, terminei. E conheci vocês, e pela primeira vez na vida, senti que talvez pudesse ser mais do que meu passado. Julien me ouviu em silêncio, sem julgamento, apenas segurando minha mão e oferecendo o conforto de sua presença. Obrigado por me contar, disse ele quando terminei. E obrigado por ter se tornado o homem que você é. O que acontece agora? Perguntei. Agora? Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso genuinamente feliz que vi dele em semanas. Agora nós recomeçamos. Você, eu e Amélie. Como uma família de verdade. Você tem certeza? O que as pessoas vão dizer? Que se danem as pessoas. Amélie estava certa. Você me faz feliz. Você a faz feliz. É isso que importa. Ele se inclinou e me beijou, suave e promissor. E pela primeira vez senti que realmente estava em casa. 6 meses depois. Estou no jardim ensinando Amélie a plantar rosas, quando ouço a risada de Julien vinda da cozinha. Ele está no telefone com um cliente, mas ainda consegue soar relaxado e feliz de uma forma que nunca soou quando Celeste estava aqui. Marcel! Grita Amélie. As flores estão crescendo! Sim, estão. Concordo sorrindo para ela. Mas é preciso paciência. As coisas mais bonitas levam tempo para florescer. Celeste foi condenada a 2 anos de prisão e perdeu completamente a guarda de Amélie. Ela pode ter visitas supervisionadas quando sair, mas por enquanto, nossa pequena família está finalmente em paz. Amélie floresceu sem a atmosfera tóxica que sua mãe criava. Ela ri mais, fala abertamente sobre seus sentimentos e me chama de pai Marcel, quando pensa que ninguém está ouvindo. Da primeira vez que ouvi isso, chorei no banheiro por 10 minutos. Julien e eu nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima, no mesmo jardim onde tudo começou. Amélie foi nossa dama de honra e insistiu em jogar pétalas de rosa por toda parte. Temos nossas discussões, nossos momentos difíceis. Todos os casais têm. Mas temos algo que nunca tivemos antes. Confiança total um no outro. Minha cooperação com a polícia ajudou a desmantelar a rede de lavagem de dinheiro de Marseille. Foi doloroso revisitar aquele período da minha vida, mas também foi libertador. Finalmente pude fechar aquele capítulo definitivamente. Algumas noites, quando Amélie está dormindo,
Julian e eu nos sentamos na varanda e conversamos sobre o futuro. Sobre talvez ter mais filhos, sobre viajar pelo mundo, sobre envelhecer juntos. Planos simples que pessoas normais fazem, mas que para nós parecem milagrosos. Em que está pensando? Pergunta Julian, aparecendo na porta da cozinha com 2 xícaras de chá. Em como chegamos aqui? Respondo, aceitando a xícara quente. Em como às vezes as coisas mais improváveis são as que dão mais certo. Você se arrepende de alguma coisa? Penso na pergunta, olhando para Amélie brincando com terra, para Julien com seu sorriso paciente, para esta casa que se tornou nosso lar. Não, digo finalmente. Não me arrependo de nada, nem mesmo dos erros, porque eles me trouxeram até vocês. Ele se inclina e me beija. E mesmo depois de todos esses meses, ainda sinto borboletas no estômago. Eu te amo, Marcel Dubois, sussurra contra meus lábios. Sim, eu mudei meu nome quando nos casamos. Uma forma de deixar o passado para trás definitivamente. Eu te amo também, respondo. E enquanto o sol se põe sobre nosso jardim, nossa filha ri brincando com as flores que plantamos juntos, sinto uma gratidão profunda por esta vida improvável que construímos. Uma vida que quase não aconteceu, que quase foi destruída por medo e segredos, mas que sobreviveu porque às vezes o amor é mais forte que tudo. 2 anos depois. Papai Marcel, papai Julien, venham ver. Amélie, agora com 10 anos e cheia de energia, nos chama da sala de estar. Julian e eu largamos os pratos que estávamos lavando e corremos para ver o que ela descobriu desta vez. Na TV, passa uma reportagem sobre um livro que se tornou best-seller. Recomeços, uma história de redenção e amor. O autor é anônimo, mas a história é sobre um homem que encontra o amor verdadeiro na família mais improvável possível. Ei, diz Amélie, olhando para nós com aqueles olhos inteligentes. Essa história parece familiar. Julien e eu nos entreolhamos e sorrimos. Sim, decidimos contar nossa história. Não com nossos nomes verdadeiros, claro, mas contamos. Porque histórias de amor como a nossa merecem ser ouvidas. Merecem dar esperança a outras pessoas que acreditam que seus passados os definem para sempre. Que coincidência, digo, abraçando minha família. Naquela noite, depois que Amélie vai dormir, Julian e eu nos sentamos em nossa varanda com uma garrafa de vinho, olhando as estrelas. Você acha que fizemos a coisa certa, contando nossa história? Acho que sim, respondo. Se puder ajudar uma pessoa a acreditar que merece amor, que pode mudar, que vale a pena lutar pelos sentimentos verdadeiros, então valeu a pena. Ele concorda com um aceno. Depois pega minha mão. Para onde vamos a partir daqui? Para onde quisermos, digo, entrelaçando nossos dedos. Temos o resto da vida para descobrir. E temos mesmo. Uma vida cheia de possibilidades, construída sobre uma base de amor verdadeiro, confiança conquistada e a certeza de que às vezes os finais mais felizes começam nos lugares mais improváveis. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, se você conhece alguém que precisa acreditar no poder do amor verdadeiro e da segunda chance, compartilhe conosco, porque no final das contas, todos nós merecemos uma chance de recomeçar. E todos nós merecemos ser amados exatamente como somos, com nossos defeitos, nossos passados complicados e nossos corações cheios de esperança. Esta é a história do nosso amor. Uma história que quase não aconteceu, mas que se tornou a coisa mais importante de nossas vidas. Uma história que prova que, às vezes, o amor verdadeiro chega de forma inesperada e muda tudo. Fim.